Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre multiplicadores. Quem são, quais são as competências necessárias e quais são os benefícios para a empresa. Nós vamos começar falando da primeira competência, que na verdade deveria ser uma condição, que é conhecimento, domínio, vivência no assunto que você vai explorar. Não adianta falar o seguinte: João, você vai até aquele local, receber a informação, fazer o curso para depois explicar para todo mundo. O João não tem vivência, ele não vai conseguir dar os exemplos que precisam, isso não vai funcionar. Então, conhecimento e domínio no assunto é essencial e fundamental para qualquer pessoa que queira multiplicar o conteúdo. A segunda competência é a comunicação. Quando eu digo comunicação, eu quero dizer clareza, assertividade, capacidade de improviso e a qualidade vocal. Então, às vezes, nós temos pessoas que falam muito bem, têm um conhecimento do assunto, mas o resultado vocal não é satisfatório. Por exemplo, uma pessoa que tem uma flacidez e fala mole. Então, uma pessoa que fala desse jeito não vai conseguir transmitir a informação de maneira adequada. Ou uma pessoa monotom, que não faz a entonação. Então ela fala: hoje eu vou passar para vocês uma informação muito importante. E com o mesmo tom, ela fala: nós temos um grande problema para resolver. Quando a gente não tem entonação vocal, a capacidade de fixação do conteúdo, ela cai consideravelmente. Então não adianta a gente ter uma pessoa que tem muito conhecimento, que consegue organizar e não tem uma qualidade vocal adequada. A terceira competência, e eu posso dizer que na verdade são duas que devem vir juntas, é empatia com capacidade analítica. Vou explicar. Imagina que você tem que ir num determinado órgão, numa unidade, explicar o que deve ser feito ou disseminar aquela informação. E aí você pensa, a pessoa começa a falar que não dá para fazer ou não dá para replicar porque a condição dela é outra e você pensa: se eu faço, se eu fiz, você tem que conseguir fazer. Você não está levando em consideração o contexto, você não está levando em consideração a estrutura, a história daquele lugar, então não vai adiantar. O contrário é verdadeiro. Se você for no lugar e você se colocar tanto no lugar daquela pessoa e sair falando realmente eles não vão conseguir aplicar o que eu estou falando porque a condição não é a mais adequada, também não vai funcionar. O multiplicador, ele tem que levar a informação e trazer, ele tem que ter a capacidade de consolidar e analisar os dados para levantar os pontos de melhoria. E a quarta competência, que eu também posso dizer que é uma condição essencial, é que esse multiplicador esteja alinhado à missão, propósito e estratégia da empresa. Se ele não estiver alinhado, ele vai dizer nas entrelinhas, durante um processo de capacitação, coisas que ele não deve dizer. E isso pode ser um tiro no pé. Ele tem que acreditar no que ele está ensinando, ele tem que acreditar no que ele está passando. E no final, eu gostaria de dar um exemplo do próprio IBGESP. Nós costumávamos demandar muito das pessoas que conheciam e tinham domínio de Excel. Excel simples. Se você acredita que você não precisa de Excel, você está errado. Com certeza todo mundo precisa de Excel. E aí nós ocupávamos as pessoas que sabiam muito e demorávamos para fazer demais algumas coisas e análise de dados que eram necessárias. E aí uma pessoa que tinha essas competências que eu acabei de falar resolveu dar uma aula e fazer uma capacitação para os próprios funcionários. Resultado? Otimização de processo. As pessoas ganharam tempo, que sabiam muito sobre Excel, ganharam tempo para trabalhar e todos nós que não tínhamos domínio conseguimos desenvolver com mais rapidez o que nós precisávamos. Para pensar se você sempre tem que recorrer a alguém durante o seu horário de trabalho porque ele tem conhecimento de alguma coisa. Você ocupa o tempo de duas pessoas. Será que isso está certo? Será que isso é bom para a organização? Será que isso não está impactando no resultado da sua entrega? Então, a formação de multiplicadores ela é essencial. Você reduz o gasto de contratação, às vezes você pode formar 10 multiplicadores do que 100 pessoas. Se tiver uma troca de função dentro da organização, você não precisa fazer novamente um processo de contratação, você tem dentro do órgão a pessoa que tem esta informação e otimiza os processos para ambos.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui e sigam o nosso canal.